Uma participação aqui da Nega Ney disse: tenho medo dos meus filhos passarem fome. Que medo que seria caracterizado por isso? Podemos pensar em duas coisas. Uma na história da humanidade, né? Porque tem os medos da história, que são os medos coletivos, a fome, a peste, né? Então, quando você lê na literatura isso, e às vezes ela, não quer dizer que ela tenha passado alguma dificuldade, mas ter convivido com alguém que deixou de ter uma condição boa para os filhos, pode ser que ela tomou essa história como se fosse dela, e ela quer uma garantia para isso, né? O Adilson disse: minha esposa Sônia Viola tem medo de sair de casa e andar sozinha e de andar de ônibus urbano. Ela precisa de algum tratamento? Sim, ela precisa ler também sobre agorafobia, que é um pouquinho mais complexo, A né? fobia. Primeiro, qual a diferença entre medo e fobia, Neuza? Não ficou claro isso ainda. Tá, o medo é saudável, ele é bom. Ele avisa para a gente tomar cuidado quando vai atravessar a rua, se você está próximo de uma janela, que você pode cair, né, da altura. Então, vamos chamar que o medo é bom. Quando ele se torna excessivo, é que ele é fobia. E daí, no caso dela, talvez ela tenha necessidade do socorro imediato, que nós chamamos. Por isso, precisa ler um pouquinho as diferenças lá. Ela vai ver também na literatura. E agora a fobia há alguns anos se pensava que era só de lugar amplo, agora não. O ônibus não vai parar no momento que ela quer. Ela tem que estar disponível para parar nos pontos que o ônibus costuma parar. Talvez para ela isso seja difícil, né? Seja Mas incômodo, né? ele tá fazendo contato, né? Isso tá bom. Aí o que a gente pode falar é que para eles organizarem um planinho de 3 a 4 meses e ele ir junto com ela e dar apoio para descer, mas fazer caminhos mais curtos. Entendi. Uhum. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui com a gente. A gente está recebendo bastante mensagens também através das nossas redes sociais. Vocês podem mandar também as perguntas pelo aplicativo Você na RPC. A gente está ao vivo aqui conversando com a psicóloga Neuza Coraça. Ela está falando sobre vários tipos de medo. Pessoal, fiquem à vontade para encarar aqui, né, como a gente falou, e desabafar sobre o seu medo. Tenho medo de lugares altos, já falamos. Eu tenho mais uma aqui sobre medo de sapos. Entra naquela questão dos animais peçonhentos? Mais ou menos. Mais ou menos. Nós vamos falar primeiro deles e depois, então, né? Então, ó, do sapo, quase sempre... Tem bastante gente que tem medo. Porque ele aparece quase sempre à noite, os lugares mais úmidos. Mas o complicador é que ele tem uma grande questão de camuflagem. Então, ele assusta a pessoa, né? Então, isso é complicado, porque daí a pessoa que é ansiosa, ela gosta de saber por onde ela anda. E também, culturalmente, né? Se falava que o sapo podia transmitir, que é da família, que as rãs são venenosas, né? Que eu acho que podemos ir para os peçonhentos, né? Tem bastante gente que tem, mesmo insetos, coisas pequenas. Existe uma diferença entre ter a palavra, não sei se seria nojo, receio, e ter um medo mesmo, né? Um medo excessivo. Às vezes se confunde um pouco, Como assim. que se caracteriza isso? Porque daí precisaria mesmo uma avaliação. Então, se a pessoa, acho que para quem quer entender lá, vamos tentar dizer assim, se tem nojo, então não deixa de ir a um lugar... Evita, né? Consegue viajar por um lugar que tem. E a pessoa que tem uma fobia não vai. Acho que essa é a melhor maneira de a gente conseguir diferenciar. E o medo, claro, às vezes a gente brinca aqui, né, Neuza, mas o medo é uma situação muito séria, é uma particularidade de cada um, né? A gente sabe o quanto incomoda, quanto isso prejudica no dia a dia. Então, por isso que a gente está tratando aqui, conversando com a Neuza, para saber qual seria o melhor caminho para resolver isso, né, Neuza? Sim. É muito bom isso que vocês estão fazendo e a participação das pessoas, porque pode se evitar. Então, a pessoa tem uma ansiedade, por exemplo, vamos falar da fobia, da ansiedade social. A pessoa evita os convites, né, de participar de festas, de aniversário. E se ela deixa isso crescer, a médio prazo a vida fica isolada. Então, falar com alguém que acompanhe na festa e não deixar crescer muito, né? Quem tem fobia, por exemplo, de coleta de sangue, também é importante, não ir no dia da coleta. Hoje, os laboratórios já estão bem preparados para isso, tem uma acolhida bem boa para os pacientes. Então, a indicação é assim, vá em horários que não é aquele do tumulto,
para conhecer as salas, como que funciona. Não deixar crescer, sabe? Isso a pessoa pode... Por isso que a gente acredita que numa década provavelmente já vai estar bem avançado a superação, né? Olha, aproveitando aqui que a gente estava falando dos animais, a Lau Souza está participando aqui com a gente. Obrigada pela sua pergunta e a sua participação, Lau. Ela disse que tem pavor de rato. Sim. Os ratos, eles entram Desculpa. Eles entram nesta parte dos medos ancestrais, que pode ser pela transmissão da doença, né? Ou do inesperado, que tu nunca sabe quando eles aparecem, né? Tem uma pergunta agora da Viviane Fátima Faria Silva, está aqui no nosso telão. Ela está falando e pedindo para você explicar sobre medo de palhaços. Bastante comum frequente. Também? Sim, sim. Por quê? Ainda não se tem... Tem algumas coisas na literatura, mas eu vou falar para ela de duas, assim, que eu conheço um pouco melhor. A criança, quando tem essa exposição, e às vezes a criança é mais reservada, e quase sempre o palhaço vai solicitar essa presença ou vai ter o tumulto, né, naquele momento. Por mais que seja uma coisa alegre, mas para a criança que tem uma sensibilidade, quase sempre do palhaço começa na infância. Então, a criança se assusta, e daí todo mundo fala, não, mas é tão simples de novo, né? Vamos lá. E agora não, agora se passou a respeitar. Se a criança tem fobia, então vai retirar ela do ambiente. E a outra questão os filmes, né, de palhaços. Os filmes. Que tem uns filmes assim bastante. que o palhaço não é muito gente boa. Eu tenho medo do palhaço do filme. Isso. Então, culturalmente, a gente pode falar que potencializou, né? Entendi. Tem uma pergunta agora, aliás, uma pergunta, do José Valdir Sempre Bom. Ele diz, tenho medo de tomar banho. Quando ligo o chuveiro no banheiro, os pensamentos são horríveis. Ouço pessoas falando comigo e muita gente. Tenho que sair muito rápido do banho. Quando eu saio do box, tudo fica normal. Ele já não escuta mais essas vozes. Ele está perguntando qual seria o problema. Seria uma questão psicológica ou seria um medo mesmo? Daí tem algumas avaliações que vão ser com o psicólogo e algumas com o psiquiatra. Mas o dele está dentro da fobia da água mesmo. Que tem gente que tem fobia de ver água numa banheirinha. Que tem, sabe? Então, do chuveiro, ele está dentro dos casos da literatura mesmo. E é bem sofrido. Provavelmente não são vozes que ele escuta, é a ansiedade dele, que ele entra em áreas do próprio cérebro de tanta ansiedade. É uma liberação, porque daí, como ele precisa, no caso dele ali, ele precisa fazer uso dessa água, né? Como nós como humanos. Então, é sofrido demais para ele. Não sei o caso dele, eu acho que é uma ajuda profissional, sim. Teria que buscar um psicólogo, uma avaliação psicológica, ou um psiquiatra que entenda de ansiedade também. Certo. Sobre medos, Neuza, os profissionais que a gente deve buscar são basicamente um psicólogo e um psiquiatra? Assim, quando está desmedido lá, que é o excessivo, alguns casos, por exemplo, das fobias não precisa medicação na maioria dos casos. Alguns casos sim, mas na maioria não. Agora, quando é síndrome do pânico, que daí os sintomas são parecidos, mas tem uma diferença boa que eu já vou colocar para quem está vendo. Aí precisa trabalhar em parceria com o psiquiatra, porque precisa de uma medicação. Então, por exemplo, na fobia a pessoa sabe do que ela tem. É de uma situação, falar em público, ou de um objeto, né? O carro, o sangue, enfim, lá. E ela evita fazer. E na síndrome do pânico, não. A pessoa está em casa ouvindo música, está no supermercado, está numa festa, e é tomada pela primeira crise de ansiedade. Então, ela passa a ter medo de ir naquele supermercado, pensando que foi lá que desencadeou. E não. Aí, quase sempre é uma parceria. Entendi. Muitas perguntas chegando, que legal, né? Tem muita gente participando. Continue mandando aqui os seus comentários e as suas perguntas através do nosso aplicativo Você na RPC. A Daniele Moura diz que tem medo de ressonância magnética. Será que tem alguma relação com o ambiente fechado? Muito importante também. Que, aliás, é muito horrível mesmo. Eu também já fiz, fica naquele negócio fechado, assim, né? Tem um hospital de Belo Horizonte, eu não me lembro agora o nome, eles fizeram um estudo que tem algumas pessoas que, infelizmente, vão morrer com as doenças por não fazer os exames. Então, essas máquinas... Olha, que coisa, mas daí tem notícias boas para ela. Tem, assim, olha, de novo, ela ir onde ela vai fazer o exame
e pedir para conhecer a sala. Isso vale para qualquer uma das fobias. Para ela se familiarizar e quantas vezes precisar. Vão acolher, vão mostrar, aí ela vai se entregar para aquela máquina. Já tem profissionais, já tem algumas máquinas que não são mais tão fechadas, porque muita gente evita fazer os exames mesmo. Mas aí o fóbico quer se livrar. Esse é um complicador, que é o que o Fábio falou lá no início, que ele queria se livrar da aula. Então, por exemplo, se ela vai fazer um exame e vai no dia, ela quer se livrar do exame, e isso piora. A dica é enfrentar mesmo, A né? dica é se familiarizar com o ambiente. Não fugir da questão. Se for um dentista, né, quase sempre vai antes para saber, o dentista explica tudo, o exame, o laboratório, o aeroporto, qualquer um deles, é muito importante a pessoa se familiarizar com o ambiente. E não estabelecer se vai só 2 vezes, vai quantas precisar. E começar com situações simples do dia a dia, né, Neuza? A gente tem a dica da fonoaudióloga Cida Ishir, que foi personagem do nosso Medo de Falar em Público. E ela falou que em qualquer situação que você tenha de falar em público, nem que seja para você se apresentar na portaria de um prédio, faça isso da melhor forma possível que você vai estar praticando, né? Sim, sim. Então não fuja dessas situações em frente. Eu lembro das colocações dela e da área lá da amígdala também, que é o que nós estudamos também, muito boa a colocação que ela fez, e para a pessoa aproveitar as oportunidades, né? É que daí entra num complicador, a pessoa quer tudo ou nada, e precisa organizar o planinho, né? A Lu Russa comentou que tem medo de panela de pressão, Neuza, e aí? Sim, isso também é um pouco cultural, né? Vamos pensar assim, tem situações reais que já aconteceram acidentes, né? Então, nós não podemos negar, assim, que tudo é ali só da gravação. Algumas panelas já tiveram problemas, né? Mas aí, culturalmente, se cria uma condição e, de novo, o cérebro dela avisa como se todas as panelas fossem explodir. Mas essa condição surge de uma situação traumática, por exemplo? Eu estava cozinhando e minha panela explodiu. Nunca mais quis mexer com panela de pressão. Não, isso não aconteceu comigo, pessoal, graças a Deus. Mas quem já passou por isso, acho que fica com esse medo, né, de mexer de novo. Sim, daí é um medo real, ou leu, ou ouviu e pensou que vai acontecer. Então, se a gente pensar nos milhões de panelas que estão sendo utilizadas, é uma minoria que teve problemas, né? Mas para a pessoa parece que todos vão ter. A Mara disse que tem medo de falar com o superior. Eu encho os olhos de água e começo a chorar. Um superior deve ser no ambiente de trabalho. Eu não tenho medo de ficar frente a frente ou conversar com eles. E eles sempre me deixam à vontade para falar, mas não tem jeito. Eu choro e isso me constrange demais. Ela está pedindo uma ajuda aqui do que fazer, se é possível você aconselhá-la de alguma forma. Sim, provavelmente está ligada a uma figura de autoridade em algum momento da história dela. Não quer dizer que seja família, às vezes é uma outra situação, mesmo de escola ou de colegas, coleguinhas, onde a pessoa era autoritária com ela. Então, agora, uma pessoa que tem a autoridade, né, que ela precisa se reportar, para ela sempre parece que ela vai sofrer aquela repreensão. E daí eu quero aproveitar que é bem interessante. Teve no consultório uma época uma pessoa e falou assim, eu me relaciono tão bem com o pessoal do café ou lá da limpeza e não consigo entrar na sala do diretor. Aí eu me lembro que eu trabalhei com ela, olha, o dia que você tratar bem todo mundo semelhante, porque pode ser que tu esteja usando um poder que você gostaria de ter diante do diretor, às vezes você está usando com pessoas que estão num cargo um pouquinho menor. Então, isso também é importante a gente tirar o pedestal que se coloca para as pessoas, né? E eles estão auxiliando ela. Então, ela precisa ler algumas coisas sobre como é o funcionamento dela, se ela tem um padrão perfeccionista, muito exigente, trabalhar um pouco flexibilidade e trabalhar uns exercícios fora lá do ambiente de trabalho. Ela pode sentar numa poltrona de maneira confortável, imaginar aquela cena e depois ela imaginar corrigindo essa cena. Por isso que não é mágico, não é pensamento positivo. Ela vai se exercitar, vai se exercitar. Né? Sobre o que ela vai falar numa reunião, por exemplo, né? Porque daí como se sabe onde corrige a gravação, ela precisa dedicar esse tempinho. A gente pensava que era 3 vezes por semana, depois as pesquisas falaram, não, 2 bem feitas por causa da agenda das pessoas está muito intensa, e quando a pessoa não tem outro momento para fazer isso, são exercícios curtos, pode fazer na hora do banho. Primeiro passa a cena que foi desconfortável, e depois passa assim, se eu tivesse a oportunidade de corrigir aquela cena, como eu faria?
O cérebro vai corrigindo e ela depois generaliza. Isso também é uma coisa boa. Isso não é mágico, é um trabalho. Por isso que a gente fala, precisa colocar na agenda 3 ou 4 meses. É uma forma de evitar o nervosismo, né, Neuza? Sim. Inclusive, na nossa primeira reportagem, que foi o medo de falar em público, a gente tem, nessa reportagem que você também pode ver aqui no G1, tem 5 dicas da fonoaudióloga Cida Echia para evitar o nervosismo. Então, tomara que te ajude aí, Mara, e que dê tudo certo para você. A Cristiane Aparecida Pinto diz que tem muito medo da morte e só de pensar dá uma sensação ruim. É horrível se sentir assim. Sim, sim. Muita gente te procura que tem medo da morte? Como é que é? Não, elas não vão procurar muito, mas a gente sabe que tem. Porque como não tem controle, quase sempre no pano de fundo é uma pessoa que quer saber sempre o que está acontecendo. E que, de novo, não é um controle para manipular. E daí quando morre alguém, a pessoa por uns 3 dias ela fica assim, vou ser mais flexível, vou ser menos exigente. Passou uns 3 dias, volta todo o sistema novamente, né? Porque a morte diz para nós que nós não temos o controle que a gente pensa que tem, né? Ela fica com esses pensamentos, né? E isso atrapalha muito no dia a dia também, né? Sim, daí ela pode ver se é só o medo ou se ela tem que também recorrer, ler sobre pensamentos obsessivos, porque pode ser também que virou um pensamento obsessivo o medo da morte. A Vânia Cristina Vilela diz que tem medo de agulha. Uhum. Isso é normal? Sim, tem bastante gente que tem. E também vai procurar só quando precisa. E a da agulha é a perfuração, né? Como se fosse adentrar alguma coisa de perigo no corpo. Quase sempre da agulha é assim. Tem uma pessoa aqui que estava falando de uma terapia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Medo de morrer, eu já falei. Expliquei medo de palhaços. Tem uma outra pessoa aqui, chegou uma outra participação da Rosi. Não, a Rosi também já falamos. Da Bruna. A gente comentou muito essa semana, porque está chovendo, né? Ela diz que tem muito medo de temporal. É só ver na TV que vai chover, eu fico em pânico. E se chover à noite é pior ainda, eu não durmo, fico andando de um lado para o outro até a chuva parar. Uhum. Muita gente essa semana, inclusive a Ana Carolina da Previsão do Tempo comentou, né, Neuza? Sim. O que fazer nessa situação, Neuza? Essa situação de tempestades, ela é bem... Quer dizer, todas as fobias, mas o complicador por exemplo, a pessoa deixa de um compromisso, né? Por exemplo, se uma mãe vai buscar a criança na escola e se o tempo tá feio, ela vai parar em algum lugar e vai deixar a criança esperando, sendo que a criança é muito importante. É Bruna o nome dela, né? Isso. Assim, dela não conseguir nem dormir. Imagina o dia seguinte, que cansaço. A família também não sabe muito o que fazer. Então, a gente fala que deve trabalhar também de maneira gradual. Às vezes pode ter tido uma associação com uma tempestade que teve na vida dela. Então, eu chamo que o nosso cérebro é inteligente, ele é burro também, às vezes, né? Ele associa quando não precisa. Mas o temporal pode traduzir uma tempestade interna, que ainda ela não deu uma cara para isso. Então, exposições graduais, vídeos também têm ajudado nessa. Vídeos, filmes, mas tem que ter alguém que ela confie junto. Sim, com certeza. Muito obrigada a você que está ligadinho aqui no G1 ao vivo com a gente. A gente está conversando com a psicóloga Neuza Coraça. Ela trabalha no Centro de Psicologia especializado em vários tipos de medo aqui de Curitiba, né, Neuza? Tem uma pergunta agora da Irene de Souza aqui no telão para a gente. Vamos ver o que é. Eu já tive quase síndrome do pânico por causa de trovoadas e chuvas fortes de vento. Olha aí, de novo. Até hoje eu tenho e fico com medo quando o tempo fecha. Uhum. Situação recorrente essa, né? Sim, sim. E também quando a pessoa marca uma viagem, ela fica buscando muito a previsão do tempo. É uma situação de presídio interno, assim. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui de pessoas que não conseguem dormir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tem aí, produção? Bom, tem uma pessoa aqui falando que não consegue dormir, Neuza. Não tem o nome dele aqui ainda, mas ele tem muito pesadelo à noite e diz que tem medo de dormir. E acaba passando noites em claro. O que acontece nessa situação? Também esse caso provavelmente já é para uma ajuda profissional, porque a pessoa não quer dormir porque ela não consegue saber o que vai acontecer. Então, às vezes a pessoa tem medo que aconteça alguma coisa dormindo, tem medo
de não controlar a situação, basicamente, né? Muito sofrimento. O sono é muito importante, desculpe, eu só preciso complementar. Fica tranquila. O sono é muito importante porque o sono é reparador. Então, o alimento é importante, mas o sono ainda vem antes. Aí precisa procurar uma ajuda para primeiro dormir e depois ver que condição. Porque quando a pessoa está num grau assim, nenhuma terapia funciona, ela não consegue raciocinar.